Fim de jogo aqui no Maracanã, Flamengo 0, Vasco 0. Flamengo teve a oportunidade de vencer o jogo no finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo. 44 e 50, rapaz. Pênalti em cima do Arrascaeta, Gabriel foi para a bola, correu e o goleiro do Vasco fez a defesa. Um dia em que nada deu certo. O Flamengo não conseguiu encontrar o seu jogo, nem no aspecto coletivo e também na parte individual dos seus principais jogadores. Também não foi dia do Flamengo. O Flamengo não performou bem. A gente, claro, leva tudo em consideração, o fato de ser um início de temporada, talvez o quinto jogo ou o quarto jogo dessa equipe na temporada 2024, mas é um Flamengo ainda com cara de 2023. Um time que o Tite ainda não encontrou a parte coletiva, não consegue extrair o melhor desses jogadores. A gente vê um Gabriel muito abaixo ainda, um Arrascaeta afoito, Arrascaeta não, um Bruno Henrique muito afoito para poder tentar encontrar a melhor jogada. E pior, o Cebolinha, que era o jogador que nesse time, nesse início de ano, começou a performar muito bem, caiu de produção. Não é o primeiro jogo que ele não consegue ter uma boa performance. Então, a gente fica o sinal de alerta ligado, porque nós enfrentamos um time que sabemos que é clássico, o Vasco joga a vida contra o Flamengo. No entanto, o time do Vasco é bem frágil. É um time tecnicamente, para mim, inclusive, um time mais fraco do que o time do ano passado. A saída do Peck fez o Vasco cair de produção, perder qualidade no setor de ataque. E mesmo assim, o Flamengo não conseguiu fazer um bom jogo. O meio-campo do Flamengo ainda espaçado. Você pega, por exemplo, tecnicamente o Gerson hoje foi muito mal. O De La Cruz errou lances da categoria dele, passes, né, que não é comum errar. O Pedro estático na frente, não conseguindo fazer absolutamente nada. O Cebolinha nulo na partida, quer dizer, então os 4 jogadores que poderiam ajudar na criação foram muito mal. Você pega o Arrascaeta, para mim, de todos eles, desses 5, né, contando aí os 5 jogadores principais do setor de armação e de ataque do Flamengo, foi o que mais se destacou. A Arrascaeta conseguiu na minha opinião, teve mais mobilidade, conseguiu inclusive até o pênalti, né, foi em cima dele. Mas tirando o pênalti, ele teve realmente uma performance muito boa, o tempo inteiro se movimentando, atacando o espaço vazio e com a bola nos pés. Era o jogador que representava mais perigo ao Vasco, principalmente no primeiro tempo. A gente tem que ressaltar aqui também a péssima atuação da arbitragem. O Flamengo jogou mal, a gente tem que ressaltar, o Flamengo precisa melhorar. Isso aí, tudo isso, a gente não pode esconder, não pode mascarar. Agora, a arbitragem foi uma tragédia. O Vasco era para estar com um jogador a menos desde o início do jogo. Para mim foi muito claro a maneira, e a televisão mostra, a TV mostra, o jogador do Vasco largou o cotovelo em cima do Gerson de forma assintosa. Ele para, quem conhece futebol sabe, ele para e solta o cotovelo na garganta, né? Quase pega no rosto do Gerson. Cartão vermelho, um jogo que tem VAR, inclusive, e o juiz resolveu não fazer absolutamente nada e nem o VAR chamá-lo para mudar aquilo que ele fez dentro de campo. Enfim, e vários outros lances, o Vasco tentando se impor na parte técnica, mas essa imposição se dava com muitas faltas, com uma agressividade muito acima do normal, e o juiz não aplicou os cartões como deveria. O Payet era para ser expulso, 2 entradas duríssimas. Uma entrada por trás no De La Cruz, que o cara poderia ter quebrado a perna do De La Cruz. Um cartão amarelo que ele deu para o Pulgar, onde nem falta foi. Se foi falta, ele parava o jogo e não precisava dar cartão. Quer dizer, uma sequência de erros do árbitro no primeiro tempo que, na minha opinião, parecia... Sabe aquela história? Se o Vasco perde hoje, o Vasco estaria praticamente fora do Campeonato Carioca. E aí, meu amigo, é ruim para todo mundo, né? Até para o Flamengo é ruim. Mas é ruim para a federação, é ruim para o campeonato, é ruim para o Vasco, péssimo para o Vasco. Então, eu vi algo, botar assim, o juiz tendendo muito mais para o lado do Vasco do que para o lado do Flamengo. Claro que ele marcou um pênalti no final do jogo, em que os jogadores do Vasco e a torcida reclamou muito, mas pelo amor de Deus, não há o que discutir, não tem como brigar com a imagem. O Arrascaeta foi derrubado, o jogador pegou o pé de apoio dele
em cima da linha, é pênalti, é dentro da área e não há o que discutir. Gabigol foi lá, bateu e perdeu. Enfim, jogo morno, jogo com cara de 0-0 e o placar foi justo. Aliás, se você puder colocar as chances mais claras do jogo, acabaram sendo a do Vasco. Não vou nem dizer a do Léo Pereira que ele tirou em cima da linha, porque aquilo ali, você exaltar o Léo Pereira de tirar aquela bola em cima da linha, sem dúvida, foi um gol do Léo Pereira, entre aspas, mas foi falta claríssima do atacante do Vasco. Antes da bola chegar, quando ainda estava o lateral preparado para o cruzamento, ele simplesmente empurra o zagueiro do Flamengo de forma assintosa e o árbitro não deu absolutamente nada. Eu queria ver se aquela bola entra, se o VAR iria dar gol ou iria anular, porque para mim foi uma falta clamorosa, uma falta muito clara que o juiz deixou seguir e o Bandeira também. Olha quantos erros de impedimento. O Bandeira toda hora levantava a bandeira no segundo tempo, levantava lá o seu instrumento no segundo tempo, dando impedimento que não era. Enfim, vamos trazer trechos agora da entrevista coletiva do técnico Tite. Um pouquinho sobre uma percepção que eu tive, especialmente nesse jogo, uma dificuldade do Flamengo no primeiro tempo, especialmente, de finalizar, né? Os jogadores, inclusive, procuraram muito o Pedro na bola aérea, tiveram alguma dificuldade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se foi algo que você também identificou e por quê, né? O Flamengo tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, jogadores muito criativos, mas sofreu um pouquinho com isso, especialmente no primeiro tempo. No transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de objetividade e finalização, sim. Não com jogadas de bola aérea, mas jogadas de combinação com Pedro ou no pivô e de infiltrações. Segundo tempo, continuou botando volume, teve as oportunidades, teve as infiltrações, teve as finalizações, aumentou o número de finalizações no segundo tempo. E também vê-se que o adversário tirava a infiltração e bloqueava também essas infiltrações no primeiro tempo. Então, tu, olhando sob as duas óticas, tu não vai fazer sempre. E é um processo de evolução também da equipe. Nesse último terço, nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento, da melhor escolha, da finalização também. Oi, Tite. Boa noite, Sérgio Lobo. Vou talvez te perguntar, porque foi o primeiro jogo do Maracanã, né, nesse campeonato carioca. Choveu muito antes do jogo, e eu queria saber a sua opinião e se você já teve um feedback dos teus jogadores sobre como é que estava o estado do gramado, principalmente naquele gol que foi defendido, no caso, pelo goleiro do Vasco no segundo tempo. A percepção que eu tenho, ela é só minha. Não falei com os atletas, não. Você está me falando a respeito de jogo, dos aspectos do campo. Não acredito que o campo possa ter tido... Ele ficou mais rápido, sim. É sempre uma bola mais rápida. Eu estou relutando para falar que a bola é dura. A bola, oxi, Maria, é difícil. A bola é difícil, a qualidade da bola não é o campo. Tu vê que às vezes ela varia, o lance da precisão de uma batida de bola parada. Estou falando de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele consegue. A bola é mais do que o campo. O campo não teve interferência maior. Acredito que não, na minha opinião. Tite, boa noite. É muito característico assim, das suas equipes uma linha de 4 que defende, muitas vezes, bem fechada, protegendo o centro da área. Pelo lado esquerdo, naturalmente, com o Cebolinha quase sempre pelo corredor, tem uma definição mais clara de quem faz uma recomposição por ali. Pelo lado direito, muitas vezes o De La Cruz está jogando por dentro, enfim. E as distâncias, até para ele cobrir, ficam um pouco maiores. Hoje, o Vasco usou muito uma saída com 3 homens e o Piton muito aberto, quase em cima da linha lateral. E a gente percebia que, muitas vezes, ele recebia essa bola com uma distância longa para o Wesley chegar nele. E, muitas vezes, o Wesley estava atraído para dentro por alguns dos atacantes do Vasco que ficavam entre lateral e zagueiro do Flamengo. Foi difícil, a parte mais difícil do jogo hoje foi defender a largura do campo. E essa definição de recomposição, por vezes, pela direita, é uma questão com essa movimentação quase sempre do De La Cruz por dentro? Com o sistema
do Vasco, sim. Pai, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Tite, o torcedor, é claro, né, mais experiente que Vossa Excelência não tem, porque é muito experiente. O torcedor, em clássico, ele fica preocupado, porque se não ganha, já tem um outro na quarta-feira contra o Botafogo, e o Flamengo, claro, né, não desmerecendo o Botafogo, pelo gigantismo que é o clube, o torcedor começa a se preocupar. Claro que o trabalho tem um pouco mais de paciência, tem que ter. Você acredita que na próxima semana o Flamengo vai estar melhor do que foi hoje? Obrigado. Que ele reproduza o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Tite, a gente tem visto um movimento a respeito dos campeonatos estaduais e há uma incerteza para as próximas temporadas, porque, por exemplo, no ano que vem vai ter o estadual, mas aí tem uma Copa do Mundo de Clubes, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados, o calendário vai ficar muito apertado. E aí uma solução para melhorar o calendário seria retirar o campeonato estadual. Eu queria entender de você, do César, de toda a comissão técnica, o pensamento de vocês e do Flamengo também sobre a importância desse campeonato estadual. Qual a importância que o Flamengo tira de disputar um campeonato estadual nesse momento, depois de ter feito uma pré-temporada nos Estados Unidos? E se me permite uma segunda pergunta, a gente viu também uma torcida mista hoje no estádio, né? Flamengo e Vasco. A gente tem visto pelo Brasil vários locais, vários estados não liberando essa torcida mista, tendo torcida única. Em certo momento do segundo tempo teve até uma disputa entre a torcida do Vasco e do Flamengo, mas na voz, nada de violência. Qual a importância pro futebol de ter essa torcida mista presente no estádio, melhor dizendo, coisa que a gente só tem visto em poucos estados do Brasil? Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e falar aquilo que eu sinto. Exemplar. E tomara que não tenha ali fora tido problema de agressão. Cara, o futebol tem outra dimensão. O futebol tem outra dimensão de espetáculo. Eu não sou... Eu volto a dizer, eu não sou puritano, não sou... Não. Eu só tento conduzir as coisas naquilo que eu acredito, no caminho daquilo que eu acredito ser o bem. Tem que ser assim, cara. Que bonito espetáculo das duas torcidas. E que ali fora não esteja uma situação cordial. Claro que eu, enquanto técnico, eu carrego comigo uma responsabilidade de dizer assim, tomara que a equipe jogue bem, vença, porque eu quero ver o torcedor feliz.